Aristocratas, mais um dia aqui, hoje de novo no terraço. Eu ia gravar lá na academia, mas tinha gente na academia, daí é meio estranho gravar. É academia pequena, né? Daí é estranho gravar com pessoas do lado. Hoje vamos falar sobre a teoria da graça. O homem não deve e nunca será amado, e isso é uma bênção na verdade. Fechou, aristocratas? Mais um dia falando com vocês e vamos pra cima. É o seguinte, de novo, vou fazer um disclaimer aqui. Toda vez que eu falo sobre isso, qualquer assunto que eu vou falar sobre aqui nesses vídeos mais espontâneos aqui, não tem o respaldo de ninguém, tá? Não tem o respaldo científico, técnico. Isso aí, me apresente provas, é só pensamento, ok? São só abstrações aqui com vocês, tá? De novo, não tenho a intenção de convencê-los. A minha intenção aqui não é convencer vocês, é apenas trazer um pensamento, trazer uma ideia pra vocês e lhes fazerem pensar, fechou? Vamos pra cima. Seguinte, o que eu quero dizer com teoria da graça, né? Eu desenvolvi essa teoria, na verdade, eu fui inferindo com base em algumas coisas que eu assistia, com base em algumas coisas que eu via, e aí eu cheguei nessa conclusão e desenvolvi essa conclusão e chamei de teoria da graça. É muito interessante. Vamos lá. O homem não merece ser amado e nunca será amado, nunca será, nem com amor romântico, nem com amor fati, nada. O homem nunca será amado. Vamos lá, teoria da graça. O que a teoria da graça desenvolvida por mim diz? A relação de comoção social, ela é diametralmente oposta à autonomia, à autossuficiência. Como assim? Quanto mais dependente você for das pessoas ao seu redor para sobreviver, mais graça você terá. Mais graça a natureza te introduzirá, lá ele. Mais graça a natureza vai introduzir em você, vai atribuir a você. Porque você precisa, nessa fase da vida, você precisa que as outras pessoas façam coisas por você e garantam por você os meios para a manutenção da vida. Então, um bebê é o exemplo mais absurdo disso. O bebê, na sociedade, ele é o que mais tem graça. O bebê, ele é o mais provido de comoção social. O poder do bebê para comover as pessoas é muito grande, porque ele precisa das pessoas. Se você soltar um bebê parado em casa durante 4 dias, ele morre. Porque ele não consegue andar, ele não consegue se limpar, ele não consegue comer, não consegue plantar, não consegue caçar, ele não consegue fazer nada. Então se você soltar o bebê na rua, ele morre. Não consegue voltar para casa andando, nem lembra onde é sua casa, entende? Então o bebê precisa muito da comoção social e por isso a natureza entrega isso pra ele. Então qualquer ser humano, a não ser um psicopata que vê um bebê, cara, já se comove. Fala comigo, quando você vê um bebê na rua, quando você vê um bebê de alguém, ou seu próprio filho, por exemplo, aí já é melhor ainda. Quando você vê um bebê, um sobrinho seu, um primo seu, e você vê ele pequeno, um recém-nascido, cara, dá uma ternura no coração, dá vontade de protegê-lo, dá vontade de nem tocar nele, não, deixa com a mãe, porque eu vou quebrar isso. Eu vou quebrar, porque dá uma sensação de intocável. O bebê é intocável. Proteja o bebê. Vem uma sensação quase instintiva, ou talvez de fato seja instintiva, de querer proteger o bebê. Por quê? Porque o bebê comove. E ele comove porque a natureza deu esse poder pra ele. Porque ele precisa disso. Mas a relação de comoção social, como eu disse, ela é diametralmente oposta à autossuficiência. Então qual seria o outro oposto? O outro polo da comoção social? O homem adulto. Olha que interessante. Então, o homem adulto, ele não comove ninguém. Quer dizer, ninguém se importa com o homem adulto. O homem adulto não comove ninguém. Na verdade, nós mandamos os nossos homens adultos pra guerra, né? Vão pra guerra. O homem adulto não comove ninguém porque a natureza, ela vai tirando de você toda a comoção social e, no lugar, ela te dá energia, te dá força. Quanto mais forte você é, quanto mais independente você é, quanto mais autossuficiente você é, menos comoção social você causa e menos graça, né? Graça é palavra minha, meu vocabulário, foda-se, menos graça você tem. Então as pessoas não se comovem contigo, porque você é autossuficiente, tá? Essa é a relação. Eu vou tirar algumas implicações daqui, algumas ramificações, algumas nuances, mas eu quero que vocês entendam primeiro isso. Os meus vídeos estão ficando muito longos, eu quero falar um pouquinho mais rápido, mas é difícil desenvolver uma ideia com tão pouco tempo. Mas é isso, entendam isso. Quanto mais autossuficiente você for, menos graça você vai ter, menos comoção social você vai gerar nas pessoas.
Por que eu digo nesse título aqui embaixo que isso é uma bênção? Porque, vou te perguntar, você prefere ter muita graça, muita comoção social, não graça no sentido de piada, né, mas graça no sentido de comoção social. Você prefere comover muitas pessoas, ter esse poder de todos ao seu redor fazendo tudo por você, te dando tudo que você precisa, ou ser totalmente autossuficiente? Ninguém faz nada por você, mas você é capaz de fazer tudo. O mundo não te entrega nada, mas é o mundo que depende de você. O que você prefere? Ser muito forte e com ninguém te ajudando, ou ser muito fraco e ter todos te ajudando? Quer dizer, um bebê precisa de todos e todos atendem ele. Agora, um homem não precisa de ninguém e ninguém de fato atende ele. Então, essa relação, ela é diametralmente oposta. Quanto mais forte você é, menos graça você tem. Dito isso, acho que ficou bem claro aqui, tem algumas ramificações aqui. Tem alguns pontos cinzas aqui, algumas camadas aqui. Do bebê pro homem adulto, tem alguns bons anos, na verdade. O homem adulto eu vou considerar depois dos 18 anos aí, 20 anos, pro guri amadurecer, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Demora pelo menos aí uns 20 anos para sair de um recém-nascido para um homem adulto. E nesse meio tempo, a sua graça aos poucos vai sendo perdida. Tá? Isso como homem. Depois eu falo a relação que isso tem com mulheres. E a teoria minha mesmo, é tudo meu aqui. É a minha cabeça. Vocês estão no meu mundo aqui. Quando você cresce, você perde graça. Então digamos que você tem aí seus 5 anos. Uma criança de 5 anos tem menos graça do que um bebê recém-nascido. Mas a criança de 5 anos já sabe falar, já sabe ler, já sabe escrever, não é verdade? Ela sabe ligar pra polícia, ela sabe voltar pra casa. Ela tem mais autossuficiência, um pouquinho mais. Um adolescente de 12, 14, 15 anos é muito mais autossuficiente do que uma criança de 5. Mas também tem menos graça. O adolescente, ninguém se importa tanto mais com o adolescente. Ele já não precisa mais de tanta atenção em volta dele. Mas ainda assim ele precisa, ele não é totalmente maduro. Embora em outras gerações ele já era, né? Mas eles eram forçados a serem, né? Hoje em dia não. Mas a criança, ela tem menos graça do que um bebê. E o adolescente tem menos graça. Graça no nosso vocabulário aqui, eu e você, sabe como é? Graça. O adolescente tem menos graça que a criança. E o homem adulto tem menos graça do que o adolescente. Mas antes do homem adulto, tem os idosos. Teoria minha. Tem os idosos. Os idosos têm mais graças do que o homem adulto. Perfeito? Agora eu vou introduzir as mulheres aqui. Então, só pra deixar claro. Bebê, criança, adolescente, idoso e aí homem adulto. Porque o idoso, muitos idosos eles já construíram pra si, e é talvez até meio óbvio, eles já construíram pra si uma aposentadoria. Então eles conseguem sim se manter. Ele tem mais experiência do que todos em sua volta, porque já viveu muito mais. Já viveu seus 90 anos, 80 anos, 100 anos. Ele já viveu muito, ele já captou muitos padrões da vida, ele já entende como as coisas funcionam. Mas o corpo dele já não é mais o mesmo. Os seus tempos de glória já se foram. E por isso ele tem mais graça do que um homem adulto, que embora tenha menos experiência, ainda tem mais força física, mais energia, que é o que mais importa, né? Você trocaria sabedoria por energia? Eu acho que sim. Mas enfim, aliás, nós faremos isso, né? Vamos viver com energia, depois essa energia vai ser convertida em sabedoria se você for inteligente. Mas enfim, como é que as mulheres entram aqui? Isso aqui eu vou falar é polêmico, eu acho, né? Para bebês recém-nascidos, não importa o gênero, a graça é a mesma. Mas para crianças não. Ligar a luz aqui, é estranho gravar com pessoas em volta. Uma criança não. Chegou na fase infantil, a criança, mulher, feminina, tem mais graça do que o guri. A adolescente feminina tem muito mais graça do que o guri adolescente. E assim por diante. Então, depois do idoso, vem a mulher. Porque a mulher, embora não tenha sabedoria, como o idoso tem, ela tem mais força do que um idoso. Uma mulher adulta de 20 anos tem mais força física, tem mais saúde do que um idoso de 100 anos. Não é verdade? Tem muito mais, na verdade. Então, a mulher, ela tem mais saúde.
E por isso tem um pouco de mais autossuficiência do que o idoso e, portanto, tem um pouco de menos graça. Mas ela tem mais graça, muito mais graça do que o homem adulto. O homem adulto, ele é o último do último do último do último da fila. E a mulher é a penúltima. Mas ainda assim, ela tem muito mais do que um homem, muito mais. Dito isso, senhores, colocando já colocando essa escala de graça pra vocês e deixando bem claro isso, vamos para as implicações. As implicações são ótimas. Vamos lá. E as nuances também, né? Existem algumas nuances aqui. Mas qual a implicação última disso? O homem adulto não deve esperar amor. Amor. É que essa palavra, a nossa língua portuguesa, embora seja muito bonita, né, tenha muitas nuances, ela tem poucas variações da palavra amor. Paixão, mas é outra coisa. O grego tem 3 ou 4, eu não lembro. 3 ou 4, eu vi na Bíblia faz tempo já. Mas só tem essa palavra amor, eu só posso falar a palavra amor. A nossa linguagem é simbólica, eu só posso falar amor. Então, o homem não deve esperar amor. Eu não tô falando de amizade, não tô falando de reconhecimento. É amor. É te amar por quem tu é. É esperar ser amado por ser quem você é. A mulher pode dar esse luxo. As crianças podem se dar esse luxo. Os bebês, meu Deus do céu, eles são amados por quem eles são. Eles são bebês, eles são crianças, elas são mulheres e por isso merecem biologicamente. Não é uma construção social. E aliás, a biologia, ela antecede a cultura. Não é uma construção social, não é alguém que disse pra ser assim. A natureza, a nossa biologia é assim. As mulheres podem esperar ser amadas. Por quem elas são? Por quem elas são? Os bebês também, as crianças também, os adolescentes um pouco. Mas as mulheres podem se dar esse luxo de serem amadas por quem elas são. O homem não. O homem não. Essa é a implicação. Você não pode esperar amor. Não espere amor. Não espere ser reconhecido por quem tu é. Tá? O reconhecimento do homem, eu acho que vocês já sabem disso, o reconhecimento do homem vem através do que ele pode produzir. É a capacidade que ele tem de garantir os meios para a manutenção da vida. É isso que o torna útil, é isso que o torna, em aspas, amado, mas na verdade reconhecido, admirado por quem ele é. Esse é o poder do homem. É a energia, é a saúde. O homem adulto, dos 20 aos 25 anos, na verdade, dos 18 aos 30 e poucos, dos 18 aos 30, é o ápice da força humana. É a fase ideal e o sexo ideal. É o sexo, é o máximo da força humana. E por isso, você só será reconhecido, amado, em aspas, quando você pegar essa sua força, essa sua energia, tu é homem, tu tem saúde, tá na fase reprodutiva, pegar essa sua energia e transformar em riqueza. E garantir os meios para a manutenção da vida, tá? Meios para a manutenção da vida, entenda a riqueza. Que elas garantem os meios, elas são os meios para a manutenção da vida. Ou seja, se manter vivo, comida, água, enfim. Acho que vocês entenderam. Então, o homem, se ele quiser ter respeito pela sociedade, se ele quiser ser benquisto pela sociedade, nessa fase reprodutiva, ele precisa transformar a sua energia, a sua força, a força do seu braço, em riqueza para a sociedade. Então ele será reconhecido, não amado, mas reconhecido. É daí que vem o poder do homem. Essa é a teoria da graça. Eu desenvolvi ela, mas claro, né, foram várias inferências, né? Na verdade eu não desenvolvi ela, eu mais categorizei. Fui categorizando ali. Cara, minha bateria tá acabando. Eu tô pensando em falar um pouco mais, mas minha bateria tá acabando. Enfim, voltei, rapaziada. Voltei. A bateria descarregou, mas voltei. É o seguinte, a teoria da graça tem outras implicações além dessa. Eu acho que até aqui vocês já entenderam essa relação de autossuficiência e comoção social. Acho que ficou claro. Mas existem muitas outras ramificações, existem muitas outras implicações depois disso. Uma delas é o seguinte. Presta bem atenção agora. Eu sei que vai parecer um pouquinho polêmico, pra você que tem a mente meio perdida. Calma, respira agora. Respira que vai ser interessante. Olha que loucura. Quanto mais autossuficiente você é, menos comoção social você tem. Perfeito. Mas mais bonito você é. Ah, como assim? Beleza é relativa. Calma, jogador. Eu vou destruir esse pensamento hoje. Eu vou repetir. Quanto mais autossuficiente você é,
mais bonito você também é. Por quê? Porque beleza é um indicador de saúde. Beleza, a sensação de atratividade sexual. Veja, beleza, a árvore é bonita, mas eu não quero comer a árvore, percebe? Mas a beleza no sentido de o ativo sexual, a atratividade sexual, ela tá no pico do pico conforme a sua autossuficiência, a sua autonomia. Quanto mais autônomo, mais bonito você é. Por quê? Saúde. Beleza, em última instância, significa ordem. Significa as coisas como elas devem ser. Isso é beleza. Eu sei que eu concluí, mas eu não construí. Eu sei que tem muitos furos aqui ainda. Mas presta bem atenção. A beleza não é relativa. A beleza não está nos olhos de quem vê. Não está. A beleza, ela é o que é. O que é belo pra todos. O que é feio pra todos. Vamos desenvolver isso aqui. Eu percebo que tá... Eu já consigo imaginar, não, na verdade relativo, na verdade o que eu acho bonito. Calma, jogador, calma, aristocrata. Tu vai se tornar um aristocrata. Para de ser plebeu. Vai se tornar um aristocrata ainda. Presta bem atenção. A beleza, quando o seu cérebro masculino, eu espero que homens estejam me assistindo agora, não mulheres, mas quando o seu cérebro, nosso cérebro masculino, vê uma mulher bonita, pra nós, a interpretação disso pra nós é o seguinte: cara, eu quero comer essa mulher. Ah, que mulher linda. Eu quero transar com ela. Eu quero ter prazer com ela. É o que nós pensamos. Nós, eu e você, identidade. Nós, Rafael e alguém que tá aí do lado, o aristocrata. Nós pensamos isso, pô, mano, eu quero comer aquela mulher. Ah, quero ter prazer com ela. Que mulher linda. É o que nós pensamos. Mas o nosso cérebro, a nossa placa de vídeo, o nosso processador não tá pensando nisso. Não é isso que ele vê. O que ele vê é o seguinte: uma oportunidade de reprodução. Ele vê na mulher uma fêmea em idade fértil, pronta para reproduzir e manter a espécie. O objetivo final do nosso DNA é se manter vivo. E ele conseguiu, olha que loucura. Ele conseguiu. Olha o tanto de pessoas que existem no mundo. 8 bilhões de pessoas. O DNA tá conseguindo fazer isso. Então, o que o nosso cérebro vê em uma fêmea bonita, uma mulher que a gente considera bonita, é uma fêmea em idade fértil, em idade reprodutiva. Ficou claro? Ficou claro. Então ele quer que nós façamos sexo com ela. Ele quer que nós dormimos, sei lá. Ele quer que nós façamos sexo com ela. Por quê? Ele quer que nós nos reproduzamos com ela. Né? Vamos lá. Porque ele quer que a nossa espécie como um todo se mantenha viva e se perpetue com o passar das eras. E, poxa, ter filho, né? Ter um filho é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Tu tem que trabalhar muito mais, tu tem que agora... Tem outra responsabilidade, tem alguém dependendo de ti. Então, racionalmente falando, ter um filho não é tão legal. É uma incumbência, é um dever, é uma responsabilidade. Tá? Poxa, por que eu vou dar luz a alguém que, poxa, eu vou ter que cuidar dele durante 18, 20 anos e depois, poxa, é só perigo, é só risco, é só dor de cabeça, né? Então por que racionalmente eu faria isso? De fato, racionalmente não tem muito sentido, mas como é que o seu cérebro, como é que a nossa espécie, como é que a nossa biologia, ela venceu, superou, driblou isso? Com prazer. Já vou entrar em outra implicação da teoria da graça. Com prazer. Então ela te dá prazer, ela te recompensa com prazer. Fala: olha, Rafael, aristocrata, vai naquela guria, durma com ela, que eu vou te recompensar com prazer. Vai ser bom, vai ser prazeroso, vai ser gostoso, você vai gostar daquilo. Eu te dou prazer se você fizer isso. Quando você vê um chocolate na sua frente, você vê prazer. Você já pensa: meu Deus, que saboroso aquele chocolate vai ser. Aquela pizza vai ser muito saborosa, meu Deus. O seu cérebro não vê isso. O seu cérebro enxerga: ai, meu Deus, olha o quanto de energia que tem ali. Olha o quanto de energia que eu vou ter. Que calorias boas que eu vou ter ali. Eu quero essas calorias, eu quero essas energias pra mim. Porque o nosso cérebro pensa que vai morrer se não tiver energia. E ele tá certo. Então ele vê ali na pizza muita energia, muita caloria, barata, fácil, com alto índice glicêmico.
Coma, vai ser a digestão é rápida. Meu Deus, Rafael, olha que lindo, aquela pizza. Coma aquela pizza. Ele te recompensa com prazer. Então, prazer ao comer, para ter energia, e prazer ao transar, para ter um filho. Nosso cérebro é inteligente. Nosso cérebro é muito mais inteligente do que você pensa. Então, ele te recompensa com sensações. Perfeito? Ficou claro? Ficou claro. Logo, uma pergunta bem clara. Como o cérebro sabe que aquela fêmea está em uma boa fase, é saudável e está em uma boa fase para reproduzir? Como? Tem um livro chamado 12 Regras para a Vida, do autor... esqueci o nome do autor. O autor é muito famoso, caralho. Como é que eu esqueci isso? Poxa, eu esqueci isso, cara. Puta merda. É 12 Regras para a Vida. Nesse livro, ele tá falando sobre a postura e tal, tá falando sobre como a postura, ela ajuda muito na forma como as pessoas te enxergam e tal. E ele diz que as lagostas, quando vão brigar, antes delas entrarem em conflito por território e tudo mais, elas jogam um certo líquido uma nas outras. E esse líquido que elas jogam uma nas outras contém as informações do DNA de cada uma. Olha que loucura! Então ela joga e fala, olha aí meu DNA, sua perdedora. Veja o meu DNA, veja como o meu DNA é bom. Se você entrar em briga comigo, você vai perder. Ou, pelo menos, vai sair muito machucada. Se me vencer, vai sair muito machucada e vai morrer no futuro. Porque outra vai vir e vencer você, porque você vai estar machucado. Então ela joga o líquido para que a outra saiba o quão poderosa, o quão forte ela é. O ser humano não joga líquidos. Ele vai com a aparência. Olha que loucura. Quando o cérebro bate o olho em uma fêmea, um cérebro masculino bate o olho em uma fêmea, através dos traços daquela fêmea, qualidade da pele, até coisas que nós nem vemos, até coisas que nós nem sabemos, a simetria do corpo, a qualidade da pele, o quão reto, o quão brilhoso tá o cabelo dela, o quão saudável estão os dentes dela, o quão bonita ela é, o quanta carne ela tem. No caso, o quão... Não sei se o vídeo cai aqui, mas o quão gostosa ela é. Nosso cérebro, através de vários... Isso aqui são exemplos simples, mas através de vários sinais que nós chamamos de beleza, ele entende que aquela fêmea está em idade fértil e reprodutiva. E é atraído por ela. Logo, a beleza que nós vemos numa mulher, ela indica para nós, para o nosso cérebro, saúde e idade fértil para se reproduzir. Quanto mais próximo de idade fértil você tá, mais autossuficiente você é e mais bonito você é. E o oposto também é verdade. Quanto mais longe da idade reprodutiva você tá, mais fraco você vai ficar e mais feio você vai ficar. Então, um idoso de 120 anos, eu pelo menos particularmente, eu não me atraio por idosos de 100 anos. Tá? Por quê? O que meu cérebro entende? Meu cérebro diz, Rafael, aquela idosa de 100 anos não está em idade fértil para reprodução, então não se atraia por ela. Você vai jogar nosso DNA, né, em uma terra que não está mais fértil, que já passou do ponto, entende? Então, quanto mais suficiente você é, autossuficiente você é, mais bonito você é, porque beleza é um indicador de saúde. Perfeito? Essa é outra ramificação da teoria da graça. Tem outras aqui, muitas outras. Mas essa é interessante porque você percebe que mulheres bonitas ou homens bonitos só são bonitos para nós porque estão em idade fértil, estão em idade reprodutiva. Então, se você quer ser bonito, se você quer ser autossuficiente, esteja em uma fase reprodutiva. Eu sei que não é um conselho que você pode mudar, né? Não está sob o nosso controle, o tempo passa e é simples assim, mas aproveite bem a sua idade reprodutiva, porque é nela que vai conter a maior parte da sua energia e a maior parte da sua beleza, da sua atratividade. É basicamente isso. A natureza é muito inteligente e eu fico louco quando eu penso. A natureza é incrível. Mas você pode me perguntar, poxa, e a beleza das árvores? E a beleza das árvores, Rafa? Como é que você me explica isso? A beleza das árvores também é um indicativo de ordem e de vida. Aliás, no final, a beleza da mulher, sendo bonita, ela indica a reprodução, de fato. Mas no final, o último da última instância é vida. Só para deixar claro. Logo, a mulher é fértil, e isso é exposto para o nosso cérebro através das condições físicas dela, que nós
a que eu e você considera beleza. Nosso cérebro, ele processa isso e nos entrega beleza em uma mulher. E essa beleza, ela traz sinais de fertilidade. E isso, no final de tudo, é vida. Porque daí nós nos reproduzimos, então a vida permanece, tá? Só pra deixar claro, é vida. Agora, sobre as árvores, de fato, nós vemos árvores bonitas, um céu bonito, uma água cristalina linda. E aí, Rafa, eu vou me reproduzir com a árvore? Não. Mas a árvore também entrega beleza e vida no final. A árvore também indica vida. Quando você olha um terremoto, aquilo não é belo. Quando você olha várias árvores destruídas, aquilo não é belo. São árvores. Eram belas, mas não são mais. A árvore boa, aqui na Redenção, ou uma praia cristalina, um lugar lindo, o que ele indica pro nosso cérebro? Um bom território para sobreviver. Uma árvore bonita, uma água cristalina, um céu azul é um bom lugar para sobreviver. Chuva, muita chuva é chato. Muito frio, meu Deus, é ruim. Percebe? Então, as árvores, as praias lindas, as montanhas maravilhosas, elas indicam pro nosso cérebro um bom território para sobreviver. E aquilo é interpretado por nós como beleza. Outra implicação da teoria da graça. Uma última para terminar esse vídeo rápido. O cheiro. Quando você chega perto do cheiro de carniça, você quer evitar aquele cheiro. Nossa, que cheiro horrível de carniça. Quando você chega perto do cheiro de vômito, nossa, que cheiro horrível de vômito, de fezes. O vinheteiro, né? Cheiro de fezes, cheiro de vômito, cheiro de carniça. Você quer se afastar daquilo. Você não quer aquilo. Por quê? O seu cérebro, ao interpretar aquele cheiro, aquele aroma, ele diz: Rafael, foge daí. Foge, se afasta do vômito, se afasta das fezes, se afasta da carniça. Porque essas coisas, elas vão te aproximar da morte. Porque se você colocar o vômito na boca, lá ele, é muito estranho falar isso, ou comer fezes, você pode ficar doente. E ficando doente, você está mais próximo da morte. Percebe? Vida, beleza, saúde, cheiros bons e morte. Feiura, assimetria, cheiros ruins, é morte. Eles indicam morte. Então o nosso cérebro consegue prever aquele aroma, ele cheira aquele aroma, percebe que aquele aroma não é muito bom, indica uma coisa ruim, indica carniça, indica fezes, indica vômito e no final indica doença e morte. Então essa é outra implicação da teoria da graça. Tá? Então tudo aquilo que tem uma outra implicação que é muito boa aqui, muito, muito boa. Só a última, só para terminar esse vídeo. Comida. As pessoas, infelizmente, da minha geração, elas acreditam que coisas boas de comer, saborosas de comer, fazem mal. Então tudo que é bom faz mal. É bom assim no paladar. Tudo que é bom faz mal e tudo que é ruim é um mal necessário. Comer brócolis é uma merda, mas é um mal necessário. Mentira. Tem algumas nuances aqui, mas é mentira. É falso. É falso. Tudo que é prazeroso de comer faz bem pra saúde. Tudo que é ruim de comer faz mal pra saúde. Aí vem um afegão médio que tá me ouvindo agora e fala: ah, mas e o Doritos? E a pizza? Porra, calma, tio. Para de ser plebeu. Vamos lá, vamos desenvolver. Nada é bom e nada é ruim, tá? O cheiro não é bom, o cheiro não é ruim. São apenas aromas que indicam vida ou morte. O nosso cérebro entende vida ou morte. O cheiro é bom, logo é vida. O cheiro é ruim, logo é morte. O sabor da comida, aquela comida boa, aquela carne gostosa, aquela coisa bonita, aquilo indica pro nosso cérebro bons nutrientes, uma comida boa. Boas proteínas, boas gorduras, um bom carboidrato. O nosso cérebro, ele te recompensa com o sabor. Ele fala: Rafael, aristocrata, aquela comida ali, ela é muito boa pra nós. Eu vou te recompensar com prazer se você comer ela. Por favor, come aquilo. Eu vou te dar prazer. Eu preciso ter aquilo, Rafa. Porque dessa forma eu consigo ficar mais vivo e te dar mais força. Então coma aquilo que eu vou te recompensar com prazer. Ao passo que tudo aquilo que é ruim, vai lá e come fezes, bebe mijo sem querer, bebe mijo sem querer. Fala: poxa, que merda. Então o nosso cérebro, ele percebe que aquilo não é muito bom, que beber urina não faz sentido, que comer terra não faz sentido, que comer fezes não faz sentido, que comer plástico não faz sentido. Ele fala: Rafa, não coma plástico, não coma ferro, não coma terra. Porque não vai fazer bem pra nós. Mas ele não diz isso de forma racional, de forma direta. Ele não argumenta com a gente. Não, ele nos dá sensações. Ele fala: Rafael, tá vendo como esse plástico é horrível, esse gosto horrível? Então, não coma.
Não é prazeroso. Não coma isso. Tu vai sentir dor. Vai engolir, vai sentir dor, vai comer vidro, vai se cortar. Não coma isso. Com sensações. Agora, alguns podem estar me perguntando, tá, mas e o chocolate? O chocolate, eu gosto do chocolate e não faz bem. E aí? A pizza eu gosto, o pudim eu gosto e não faz bem. É aí que tá, meus senhores aristocratas, o poder do capitalismo. Como assim? Carboidrato é muito mais fácil de produzir, preparar do que proteína. Proteína tem que preparar o animal, tem que fazer o animal crescer, a carne tem que estar boa, tem lá. Mas carboidrato não, carboidrato é muito fácil. Então, o que os capitalistas malvadões fazem no alimento? Eles concentram o princípio ativo, eles condensam o princípio ativo. Então, eles percebem, tá, o cérebro gosta de sal, nosso corpo precisa de sal para sobreviver, de sódio. Então, eu vou pegar muito sódio e eu vou concentrar em um salgadinho. E aí, o cérebro do afegão médio, ele vai ver o salgadinho e pensar, ah, que gosto bom, eu quero aquilo. O cérebro vai pensar, caramba, aquilo tem muito sódio, eu quero aquilo, aquilo tem energia, aquilo tem carboidrato, eu quero aquilo. E o cérebro vai lá e ataca o salgadinho. Mas o salgadinho, ele tá enviando sinais falsos, sinais artificiais. De fato lá tem sódio, e muito sódio. O problema é esse, lá tem tanto sódio que é além da conta. Muito além do necessário. Então o pudim, ele tem açúcar, ele tá enganando o seu cérebro. O pudim tá enganando o seu cérebro. Porque ele diz, o pudim diz, eu tenho energia. Me come lá ele. Me ingira. Eu tenho energia, me ingira. Mas o nosso cérebro, ele não consegue perceber que, cara, isso aqui não é natural. Pro nosso cérebro, tudo é natural. Tudo veio da terra. Mas o pudim, não, nós sabemos, não é. Então, as pessoas concentram muito açúcar, os capitalistas malvados concentram muito açúcar no pudim. O nosso cérebro interpreta como sendo vida, saúde, energia barata e nos recompensa ao comer aquilo. Mas é uma mentira. O pudim é mentira. A pizza, do mesmo modo, é muito carboidrato. É bom para o nosso cérebro, acha que é bom. Ele acha que está sendo saciado, satisfeito, mas ele está sendo, no final, enganado. São sinais falsos. É como, por exemplo, você fala assim, Rafael, mas e os bodybuilders? Eles são bonitos. E as mulheres que tomam bomba, elas ficam fortes, ficam bonitas. E a maquiagem, é artificial, mas ficam bonitas. Justamente. Não é verdade, mas ficam bonitas. Justamente. É artificial. Nós podemos enviar sinais falsos pro cérebro de outra pessoa. Com maquiagem, mulheres com maquiagem, homens com anabolizantes. Então o corpo tá lá muito forte, muito seco, muito denso, mas não é saudável. Como assim? Você não falou que beleza é saúde, Rafa? E os bodybuilders que são bonitos, assim, bonitos, lá ele, mas bonitos, tão secos, trincados, eles aparentam ser fortes. Aquilo são sinais falsos. Eles pegam um princípio ativo, testosterona, pegam GH e concentram aquilo que é natural, era natural, concentram aquilo de forma artificial e colocam em alguém, colocam em um alimento, colocam açúcar em um alimento, sódio em um alimento, GH em um corpo humano, além da conta. E aí esse corpo humano, esse pudim, esse salgadinho, essa pizza, envia sinais falsos pro nosso cérebro. O que era saudável, o que seria prazeroso, o que seria beleza de um homem, o que seria beleza de uma mulher, na verdade são sinais falsos e nós interpretamos, o nosso cérebro interpreta como sendo verdadeiro e no final nós somos enganados. E a consequência última disso é morte. Aliás, mentira também é morte. Verdade é vida. Toda verdade aponta para a realidade, portanto a verdade é vida. Toda mentira aponta para não realidade e portanto é morte. Então toda vez que você se enche de mentiras, você morre. Então eu quero muito anabolizante, eu quero parecer forte. Você morre no final. Tem um preço a se pagar. Toda vez que você sai da natureza, toda vez que você você sai da teoria da graça, tu foge da teoria da graça, tu quer ser muito autossuficiente e ao mesmo tempo com muita graça e muito comovido socialmente, não tem como. Uma hora tu vai pagar esse preço. Fechou, aristocratas? Tamo junto. O vídeo ficou longo, mas fico por aqui e vamos pra cima!